TSE divulga as locais de votação para as eleições 2024. Projeto social de ateliê da Vila dos Pescadores promove sustentabilidade. App do Tribunal Superior Eleitoral ajuda a monitorar campanhas irregulares. Setembro Vermelho e a prevenção das doenças cardiovasculares é o assunto do Saúde Animal de hoje. Quinta-feira, 5 de setembro, vem comigo, o seu Últimas Notícias já começou. Olá, boa noite para você. Olha só que bacana, um projeto social da Vila dos Pescadores vem promovendo sustentabilidade. Além disso, incentiva a costura criativa. Por lá, um ateliê está ajudando mulheres e até criou marca de roupas sustentáveis. O projeto Pescadores de História do Instituto Socioambiental e Cultural da Vila dos Pescadores é responsável por fomentar a renda de muitas mulheres por meio da costura criativa. Este sonho era antigo, como conta a responsável pelo projeto, Marli Vicente. Olha, tudo começou com um sonho há muitos anos acalentado da necessidade de criar uma geração de renda para as mulheres solos. Então a gente ficava imaginando o que a gente poderia fazer. Então, no projeto Pescadores de História, a gente colocou a criação da costura criativa, com o conceito do upcycling, reaproveitando roupas usadas e transformando essas roupas em novas peças. Então, a gente hoje tem uma coleção de peças baseada nesse conceito e usando principalmente o jeans. O projeto criou o Ateliê da Maré, que depois de muito empenho das mulheres envolvidas no projeto, resolveram elaborar uma marca própria de roupas sustentáveis, a moda Ussá, em homenagem ao caranguejo que é encontrado na região. Nós, nesse projeto, que é um projeto incentivado pela Petrobras, que chama-se Pescadores de História, e dentro do Pescadores de História tem o ateliê, que foi criado nesse momento aí. Então, o Ateliê da Maré, ele nasceu nesse sonho, nesse conceito todo. E a marca Ussá, ela vem do caranguejo. Porque assim como o ateliê está na maré, porque aqui a gente está bem na beira da maré mesmo, na borda, no estuário. Então, o ateliê chama-se Ussá em homenagem ao caranguejo, uma referência ao caranguejo Ussá. Marli conta que todo este trabalho desenvolvido tem o objetivo de gerar renda para mulheres em vulnerabilidade social e também é uma forma de preservar o meio ambiente. Olha, o objetivo desse projeto, além de geração de renda para as mães solo, as mulheres, principalmente que têm criança, que não tem uma rede de apoio, é a sustentabilidade. É tirar do meio ambiente, por exemplo, o jeans, que leva 500 anos, e outras peças, outros materiais para se desfazer. É a maneira que a gente encontrou também de ajudar o meio ambiente, ajudando as pessoas a melhorar a sua situação financeiramente falando, né? E sem contar que é maravilhoso você criar, porque tem mulheres aqui que elas se surpreendem com a capacidade delas, que elas achavam que elas não tinham essa capacidade de criar peças tão lindas. E a gente tem professoras, tem todo o incentivo para que isso aconteça. E atenção, eleitor, a consulta aos locais de votação para as eleições municipais 2024 já estão disponíveis. O Tribunal Superior Eleitoral concedeu aos eleitores a consulta aos locais de votação daqueles que solicitaram transferência temporária da sessão eleitoral. A consulta está disponível por meio do site e aplicativo do TSE. Para acessar as informações, é necessário entrar no site tse.jus.br. Após isso, clicar na aba Serviços Eleitorais. O eleitor terá acesso ao número de inscrição, zona eleitoral, além do endereço no local onde ele irá votar. Aquele que possui o aplicativo e-Título pode visualizar o local de votação logo no início do app, na aba embaixo do nome do eleitor. E ainda falando das eleições e também do Tribunal Superior Eleitoral, um app do TSE auxilia na denúncia de campanha eleitoral irregular. Aproximadamente daqui a um mês ocorrerão as eleições municipais. E com certeza você já viu na sua TV, na sua cidade ou nas suas redes sociais uma propaganda de um candidato a vereador ou a prefeito municipal.
Mas você sabia que na palma da sua mão você pode denunciar qualquer campanha eleitoral irregular? Basta você baixar na loja de aplicativos do seu celular o aplicativo do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o Pardal 2024. Pelo app, você poderá realizar a sua denúncia e acompanhar o andamento da mesma. No aplicativo, você terá uma lista do que pode e o que não pode durante a campanha eleitoral. Por exemplo, se você quiser denunciar sobre o uso de alto-falante, você deverá primeiramente verificar as regras sobre o que é permitido e o que é proibido em relação ao uso desse tipo de equipamento durante a campanha eleitoral. Estamos no comecinho de setembro, mês da primavera, e com importantes feriados, além de datas significativas. Depois de 3 meses sem feriados nacionais, setembro de 2024 tem o Dia da Independência do Brasil. Neste ano, para a infelicidade de quem esperava um feriado prolongado, o 7 de setembro vai cair em um sábado. 7 de setembro, celebrado com desfiles cívico-militares em várias cidades brasileiras. E com eventos alternativos, como o Grito dos Excluídos. O mês também tem outras datas de conscientização. No dia 5 é celebrado o Dia da Amazônia, data que nos ajuda a refletir sobre a preservação da maior floresta tropical do mundo. O dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, data que chama a atenção para a importância da prevenção de doenças como a depressão. Últimas Notícias traz agora uma notícia boa para você que costuma fazer a feira, principalmente no final de semana, que aliás está chegando aí, né? Pois bem, tem itens com o valor mais barato. É a sua chance de fazer uma boa feira gastando pouco. Alô, alô, seu João, olá, Ana Maria, você que vai fazer a sua feira livre, fique atento. O CEAGESP, o principal centro de distribuição das feiras livres do país, publicou na última segunda uma lista com frutas e legumes que estão com alta e queda nos preços. Morango, alface lisa, crespa e americana, beterraba, cenoura, chuchu, mandioca, tomate, coentro, cebolinha, rúcula e salsa estão com queda no preço. Já a banana nanique prata, laranja lima e laranja pera, mamão papaya, mandioquinha, a tangerina pocã, o brócolis, pepino japonês, a uva Thompson e o quiabo liso estão mais caros nessa semana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez alguma compra pela internet este ano? Olha, o comércio eletrônico no nosso país cresceu 4% no ano passado. O Brasil registrou um crescimento em vendas online em 4% em 2023. O estado de São Paulo lidera o ranking de compras pela internet. Na sequência, aparecem os estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Em uma somatória, os 3 estados juntos concentram cerca de 60% das transações realizadas na internet. Segundo o órgão conectado ao Ministério do Desenvolvimento, os celulares são os mais vendidos. Porém, os livros, televisores e refrigeradores não ficam de fora dessa lista de compras pela internet. Essa semana falamos de aumento, mas agora, após estudos, a ANEEL diz que a tarifa da conta de luz será menor. Você acompanhou aqui na TV Câmara Cubatão que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, publicou que a cobrança de luz desse mês vai vir com a taxa tarifária vermelha patamar 2. Contudo, na noite de ontem, em seu site a agência publicou que o patamar continuará, porém do nível 2 ele vai para o nível 1. Ou seja, a sua conta de luz, que viria com acréscimo de R$ 7,87, continuará vindo com um acréscimo, porém de R$ 4,36. Os dados foram corrigidos após ajustes do Programa Mensal de Operação pelo Operador Nacional de Sistema, ONS. Diante dessa alteração, a ANEEL solicitou para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, a avaliação das informações e recálculo dos dados que indicou o acionamento da bandeira vermelha patamar 1. Vamos juntos que agora por aqui é a hora do esporte. E já está em campo comigo, Lucas Sena, para trazer as notícias do esporte com o Peixe. Lucas, boa noite para você. Boa noite, meu querido Jefferson. Bem-vindo mais uma vez a Últimas obrigado. Notícias. E aí, como é que está a situação do Peixe, Lucas? Olha, boa noite, Jefferson, boa noite aos amigos de casa. O torcedor santista, que estava com uma tranquilidade na Série B, agora está sentindo a corda ficar um pouco mais apertada no pescoço. Por quê, Jefferson? Ontem tivemos o Vila Nova jogando pela Série B e a equipe do Vila Nova ganhou por 1-0. Aí você deve estar me perguntando, mas o que isso tem a ver com o Santos? Aí eu vou trazer para você. Porque o que está acontecendo? O Santos, ele no Campeonato Brasileiro da Série B, teve uma série de 10 jogos invictos, ficou 5, 6, 7 pontos à frente da liderança. Com a vitória do Vila Nova, o Santos simplesmente cai para a 4ª colocação da Série B. O Vila Nova hoje é o 3º colocado com 42, atrás do Mirassol, que tem 42 também, e o líder é o Novo Horizontino. Então,
o santista que está incomodado com o treinador, como a gente trouxe aqui, está incomodado com a atuação do time, agora tem mais uma preocupação, que é uma possível chance do Santos sair da zona de classificação para o retorno à Série A. Então, muitos torcedores estão reclamando do Carille, que ele disse quando o Santos teve no começo do campeonato, teve uma série de derrotas, né, 5 derrotas seguidas, ele falou que era bom porque o campeonato estava gostosinho para disputar. Então a gente vê nas redes sociais os torcedores mandando vídeo, falando, tá gostosinho, então essa frase do Carille não caiu muito nas graças do torcedor já na época, agora, mas ainda se tornou quase que uma contra-propaganda, né? Então, posso dizer que isso é uma dor de cabeça para o santista? Não tenha dúvida, é uma dor de cabeça porque a gente, claro, o Santos joga sábado, né? Em casa, entre aspas, vai jogar em Joinville contra o Brusque, mas o Brusque separou uma pequena parte do estádio para a sua torcida e, entre aspas, vendeu o mando de campo para o Santos, porque o estádio vai ser tomado pela torcida santista, só que assim, o torcedor santista vai ter que torcer para o Santos e também torcer para os times que vão enfrentar os seus concorrentes diretos, né? Amanhã eu vou trazer mais detalhadamente, mas eu já estou aqui com a colinha. O Avaí vai enfrentar o Sport. O Avaí é o 5º colocado e o Sport é o 7º. Aí o torcedor fala, mas poxa, Zé, o Avaí Sport interfere? O Santos interfere, por quê? O Santos hoje tem 40 pontos, o Avaí tem 37. Se a gente for contar com uma derrota do Santos contra o Brusque, o Avaí ganha, o Avaí iguala o Santos no número de pontos. Porém, tem os critérios de desempate, saldo de gols, número de vitórias, mas para uma equipe que era líder ficar ali na 4ª colocação e tendo alguém no cangote, né, sentindo aqui os torcedores da ressacada gritando vamos Avaí, é complicado. E o Sport, ele tem 2 jogos a menos. O Sport hoje ele tem 35 pontos. Se ele ganhar os 2, se ele ganhar do Avaí e ganhar o próximo, né, sempre tirando esse débito, ele ultrapassa o Santos. Então o torcedor santista tem que torcer contra o Leão da ressacada e contra o Leão do Recife. O Leão do Mar tem que torcer por 2 leões. Então assim, eles vão se enfrentar. Aí você me fala, qual é o resultado ideal? Para o Santista seria os 2 perdessem no mesmo jogo, né? Mas não existe isso, então o empate ali seria ideal para o cenário, que é o Avaí chegaria a 38, o Sport não conseguiria quebrar essa vantagem, né? Esses 2 jogos de distância. O torcedor também tem que torcer para o Ituano. O Ituano vai enfrentar o Mirassol, que é o 2º colocado, e o Ituano está na zona do rebaixamento, mas era um dos times cotados à lanterna, está em 18º, conseguiu umas vitórias, então vem embalado, vai enfrentar o Mirassol, que está embalado mais ainda. Então o torcedor vai ter que torcer para um time que está na zona do rebaixamento, para quem sabe tirar alguns pontos do Mirassol. E o outro jogo que o torcedor tem que ficar atento é Coritiba e Novo Horizontino. Esse jogo vai ser no Couto Pereira, no estádio do Curitiba, e é simplesmente Coritiba contra o líder, Novo Horizontino. Então, assim, o torcedor santista tem que torcer para o Curitiba, para o Ituano e para um empate entre Avaí e o Sport. Ou seja, na verdade, o torcedor santista tem que pedir para Deus uma ajuda para o time, né? Para ver se consegue a bola rolar e ir para frente, subir na colocação, é isso? É, exatamente. Agora a gente tem que ver, né? Ontem você acompanhou aqui nas últimas notícias, né? Que o CEO da equipe, Paulo Brax, deu, na minha opinião, deu aquela puxada de orelha brava, né? Tanto na comissão técnica quanto nos jogadores. Falou que trouxe 6 reforços, né? Talvez o único reforço que vai demorar um pouquinho mais para estrear o Luan Pérez, porque vem de lesão. Fez uma boa pré-temporada, mas para entrar no ritmo do time, que já vem jogando, né, desde janeiro. Então, assim, ele deu uma puxada de orelha brava. Então, se o Santos não engrenar, além de correr risco no campeonato, o técnico Fábio Carille pode correr risco também no comando da equipe. Agora, o torcedor santista, né, ele tem que botar sua fezinha de novo pro jogo, né? Acredito que muitos perderam a fé ano passado. Coloca fé nisso, né? Muita fé para colocar. Não, o Santos tem que... Quem acredita vai para a igreja, vai para o pastor, para o padre, vai para o centro, vai ter que pedir a ajuda de todos os santos, de todas as religiões possíveis para poder dar uma virada. Claro, a gente brinca, o Santos... É que assim, se a gente for ver o desempenho do Santos, é muito apático e abaixo daquilo que se esperava. Maior folha salarial da história da equipe, o maior time que desceu e está disputando a Série B, então assim, o desempenho no campo deveria ser muito maior. Agora o torcedor tem que esperar, ver se esse chacoalhão que o CEO da equipe deu, né, e também tem uma sombra de um possível treinador voltar. Então assim, essa semana do Santos está muito tenebrosa, muito conturbada, né? Então a gente tem que ver se esse extra-campo não vai entrar em campo, Jefferson.
Tá certo, então, Seninha, nosso tempo já está acabando, mas eu vou deixar aqui uma dica, então, para o técnico do Santos, o Carille. Escala o Lucas Senna, né, para ele, quando sair do campo aqui do nosso Últimas Notícias, e então, para ajudar os meninos lá da Vila Belmiro, né, para ver se sobe na colocação. Seninha, a gente está indo para o intervalo, então, pode ficar à vontade, o intervalo é contigo, vai lá. Mais uma vez, eu vou lá. Então, depois do intervalo, o assunto aqui, quem vai tomar conta são os nossos amiguinhos, os pets, porque Setembro Vermelho é o assunto do saúde animal. E nele, a gente vai falar sobre a prevenção das doenças cardiovasculares. No seu Últimas Notícias, volta em instantes. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A partir da próxima segunda-feira, 9 de setembro, a TV Câmara Cubatão abre espaço para a democracia e te apresenta uma série de sabatinas com os candidatos à prefeitura da cidade. Será a sua chance de conhecer as propostas que vão mudar o futuro do município. Na segunda-feira, conversaremos com Toninho Vieira, do PP. Na terça, será a vez de Rodrigo Alemão, do PSB. Na quarta, Dr. Paiva, do PL. Na quinta, Carlos de Freitas, do DC. E encerramos na sexta-feira com César Nascimento, do PSD. Não perca a oportunidade de acompanhar as propostas de cada candidato para a transformação da cidade. Na próxima segunda-feira, a partir das 6h15, no seu Últimas Notícias. TV Câmara Cubatão, a TV do Parlamento e do povo cubatense. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta com as Últimas Notícias e agora falamos sobre doenças cardiovasculares para os pets. Está no ar o Saúde Animal. Aqui no estúdio eu recebo a veterinária Letícia Falcão, que ela vai explicar pra gente como que essa doença desencadeia, então, né, nos nossos pets. Doutora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, uma ótima noite para você. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço mais uma vez o convite. Então, doutora, doença cardiovascular em pet, ela existe? De onde que surge essa doença? Como que ela surge nos pets? Sim, lembrando que esse mês de setembro a gente realiza a campanha Setembro Vermelho, que tem o objetivo, né, de conscientizar os tutores sobre a prevenção de doenças cardiovasculares. E como que a gente consegue encontrar ali os primeiros sinais? Quais são os sinais que os pets, aliás, apresentam para os donos para eles começarem a investigar, levar no veterinário? Sim, normalmente os sintomas são cansaço fácil, tosse, engasgo, desmaio. Às vezes o animal, você vai passear com o seu pet e percebe ali um cansaço mais fácil, até mesmo a língua mais roxa. Isso já são indícios que pode estar ocorrendo ali alguma alteração no coração. A senhora falou ali do cansaço fácil, doutora. Aqueles animais, aqueles pets que são mais acima do peso, eles podem vir a desencadear mais a doença cardiovascular? Sim, mas normalmente está mais associado ao excesso, né, o sobrepeso do que provavelmente o coração, mas tem que investigar. E doutora, então, essas doenças cardiovasculares, como que ela afeta de uma forma geral o coração do animal e ele sim por completo? Sim, assim como nós, humanos, os cães, né, os gatos, eles apresentam doenças cardiovasculares e apresentam sintomas e todo o mecanismo funciona como se fosse com o nosso coração, é da mesma forma. E, doutora, entrando para a prevenção, como é que funciona a parte da prevenção? Existe algum tratamento a ser feito em casa ou assim que se perceber, o diagnosticar, levou ao veterinário e dali no veterinário começa o tratamento? Sim, é importante o tutor saber que ele, antes mesmo do seu pet começar a apresentar sintomas, ele a partir de 5 anos, o tutor ele já pode começar a fazer exames
né, que possa diagnosticar precocemente, né? E os exames que são realizados é o ecocardiograma e o eletrocardiograma. E através desses exames, a gente consegue saber se está tudo bem ou se tem alguma alteração. E dependendo da alteração, é preciso fazer uso de medicação controlada, assim como nós humanos é assim pro resto da vida mesmo. Ah, não para. Então ele vai ser diagnosticado e vai ficar na forma contínua. Sim, e precisa ser acompanhado ali a cada 6 meses, dependendo da alteração. Se precisar saber se vai precisar reajustar aquela dose, ou acrescentar, ou tirar alguma medicação. É sempre importante o acompanhamento com o veterinário cardiologista. Doutora, agora tem uma raça ou idade mais propícia para se ter a doença cardiovascular ou isso independente do pet ou da idade? Tá, de modo geral, ele alcança todas as raças, né? Claro que animais mais idosos, mas existem algumas raças, por exemplo, o Spitz, né? Ele já nasce, é da genética dele ter algumas alterações cardiogênicas por conta da raça. Isso é uma regra? Todos que vão nascer vão ter alterações? Não. Mas você, tutor, né, que tem ou pensa em ter essa raça, já começa a olhar com esse olhar. Porque eu já ouvi alguns casos, alguns relatos até de influencers na internet que tava tudo bem tinha nessa raça Spitz e tava tudo bem, e um belo dia na creche, tava brincando e teve um súbito e veio a óbito, e era um cãozinho de 3 anos, novo, né? Novo. Sim. Então, assim, já tem que começar a olhar ter um olhar diferente para essas raças, entre outras também, né? Que aí a gente pode estar pesquisando, se inteirando mais da raça, não só simplesmente, eu quero ter uma raça específica, mas procura saber, né, mais sobre a raça, os aspectos gerais, sim. Doutora, pra gente, os médicos muito recomendam, né, principalmente nutricionista, em relação à alimentação. A gente cuidar da alimentação dos nossos pets, isso pode ajudar em uma forma de prevenção? Sim, influencia. A alimentação, né, é a base de tudo, né? Até para uma reprodução. A reprodução começa pela boca, né, pela alimentação, e isso tudo acaba acometendo de modo geral todo o mecanismo, toda a funcionalidade do nosso corpo, principalmente o coração. A prática de atividade física com o pet também ajuda? Levar o pet para passear, brincar com o pet, né? Aquela parte que ele está ali correndo, que ele está se desenvolvendo, é um colaborativo para ele? Sim, é importante ter esse hábito, essa rotina, né, com o pet, uma caminhada. Tem tutores que gostam de treinar, né, fazer alguns treinos mais específicos para aquelas raças mais fortes, pitbull. Eu acho importante, mas quando é diagnosticado alguma alteração, o cardiologista vai aconselhar, vai orientar da melhor forma possível, até para não sobrecarregar aquele coração. Doutora, e qual a recomendação, né, para se manter a saúde, o bem-estar do pet, para que ele possa estar ali em dia? Passear com ele 2 vezes na semana, 3 vezes? Existe esse tipo de recomendação para manter o pet mais ativo? Não tem algo assim, precisa passear 3 vezes na semana. Eu acredito, né, e o que eu gosto muito de passar para os meus clientes, para os meus pacientes, é ter uma rotina saudável. Claro que a nossa rotina é uma loucura, né, trabalho, estudo, e às vezes a gente acaba não tendo tempo de qualidade com o pet, mas se organizar direitinho dá, né, 1 vez por dia, ou um dia sim, 2 não, um fim de semana mais elaborado com pet, uma praça, brincar. Hoje aqui na cidade, então fizeram os cercadinhos, né, pro pet. Sim. Eu já fui com os meus, assim, e acho muito legal que você solta o pet, deixa ele à vontade, mas lembrando que para ir para esses lugares, ele precisa estar com o preventivo de pulga e carrapato em dia, as vacinas em dia, porque é um ambiente livre, né? Então tá sujeito ali a contrair qualquer tipo de doença. E se teu pet tá vacinado, tá certinho com o preventivo pulga e carrapato, você vai despreocupado. Doutora, agora, pra gente assim, sempre tem um check-up de maneira geral. Existem exames que os tutores têm que ficar atentos para solicitar para o veterinário, eu quero fazer esse check-up com o meu pet, para saber como é que está a saúde dele. Isso é necessário? Existe isso? Sim, assim como nós, na medicina humana, na medicina veterinária também tem a medicina preventiva, né? Então você pode, uma vez ao ano, a cada 6 meses, levar o seu pet no médico, fazer um exame de sangue, ver para ele olhar a carteirinha, ver se está em dia, se precisa de mais alguma, se está em falta, né, de alguma vacina. É válido esse acompanhamento. Animais acima de 5 anos, é importante também realizar os exames do coração como check-up, não precisar, né, que ele manifeste algum sintoma, mas fazer como forma de check-up. É válido, bem válido.
Agora, uma coisa que tem pra gente, ser humano, que os médicos sempre recomenda é não medicação em casa. Sim. A partir do momento que o tutor percebeu alguma divergência no animal, algo diferente, não é recomendado ali aplicar em casa um medicamento, né, doutor? Isso pode interferir em alguma coisa para o animal? Sim, e falando do coração, um dos sintomas que a gente mais vê é a tosse, né? Então o animal ele começa a apresentar tosse, né? Aí dá o final do dia, começa a apresentar tosse, vem. E aí, normalmente o tutor ele vai até o pet shop, né? E o balconista ele vai fazer o quê? Ele vai vender um xarope para tosse. Sim. E não é a tosse que é para tratar com xarope, é a tosse que tá tendo alguma alteração no coração que está desencadeando essa tosse. Então, só com a avaliação do médico, com exames, a gente consegue. Já atendi vários pacientes com esse sintoma e a gente começa a investigar e a alteração no coração. E quando a gente entra com tratamento, estabiliza. Então, tem que tomar muito cuidado com venda de medicação no balcão do pet shop ou até mesmo por conta própria. Então, fico alerta, viu, gente? Agora, doutora, em relação aos check-ups ali, quando o animal vai fazer o doutor leva, né, o animal para fazer esse check-up, existe um específico a ser solicitado, um específico a ser feito, ou é assim como a gente vai de maneira geral? Não, ele vai passar em consulta, né? A gente vai pedir um exame de sangue, vai avaliar, dependendo da idade, se é preciso fazer um eco, um eletro, mas basicamente é um exame de sangue, porque no exame de sangue a gente já consegue saber se tem alguma alteração, alguma coisa diferente ali, né? Já peguei casos de exame de sangue tá até melhor que o meu. Então, assim, e aí o tutor fica tranquilo, né? Assim, mas para o desencargo de consciência, um cuidado preventivo. Esses exames, existe alguma raça ou outra que é mais reativo na hora de fazer ou não tem isso, doutora? Eles conseguem... Sim, normal, é igual para todos, independente. Doutora, para a gente finalizar aqui, quais dicas que você deixa para o tutor para ajudar com a saúde do pet, para que ele não venha a desenvolver nenhum tipo de doença? Sim, ó. Então, reforçando, né? A gente está no Setembro Vermelho, prevenção de doenças cardiovasculares. Se você tem um pet acima de 5 anos... E você, por mais que ele não demonstre nenhum sintoma, mas você pode, de forma preventiva, ir até o médico veterinário, passar em consulta, solicitar o exame e ver se está tudo bem, né? Porque numa dessa você pode descobrir algo e já pode precocemente começar a tratar e acompanhar. E é importante conscientizar os tutores sobre a medicina preventiva, né? Que às vezes, muitas das vezes, deixa para a última hora, no último momento, e às vezes pode ser tarde demais. Então, ter esse olhar atento de cuidar da saúde do seu pet. Tá certo, então já está aqui a dica da doutora Letícia Falcão. Caso você precise também de atendimento, a doutora já está aqui, a gente te apresenta a dica que é a doutora para poder você aí pesquisar nas redes sociais e levar o seu pet para poder fazer um check-up geral. Doutora, muito obrigado, uma ótima noite para você. Eu que agradeço, mais uma vez. Obrigado. Nossas últimas notícias de hoje fica por aqui, obrigado pela sua companhia, uma ótima noite para você, a gente volta amanhã às 6h15. Tchau!